A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta noite para iniciarmos mais uma aula, a qual estamos trabalhando passo a passo para dar com certeza aí para os alunos, uma direção para que possam estudar as nossas lições, a qual estão sendo abordadas dentro da revista a qual foi escrita por professores aqui da cidade de Itajaí, Santa Catarina, seguindo a Jesus. E nessa quarta lição nós iremos trabalhar tentando aí trazer um subsídio para todo professor que queira enriquecer um pouco mais a sua aula e pegar com certeza alguns elementos aqui da nossa participação também. Com isso nós temos então esse tema maravilhoso, a qual vai falar da fé, conhecendo a fé. Nós temos o texto de Hebreus no capítulo de número 11, versículo de número 1, que é o texto que eu sempre menciono aos alunos, a todos aqueles que sempre estão conosco, que se fôssemos conceituar fé, ainda que nós possamos não entrarmos numa questão, por exemplo, de grego, de hebraico ou de outras línguas, como latim, mas no próprio português mesmo, nós poderíamos ter uma definição muito bem colocada pelo escritor da Epístola aos Hebreus, a qual não conhecemos quem seja o verdadeiro escritor, mas podemos ter como, por exemplo, uma definição do que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, se nós fôssemos aqui conceituarmos o que é fé, ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então nós podemos observar que a palavra fé em si, trabalhando agora o texto aqui de Hebreus, já nos dá uma, vamos dizer assim, uma alusão do que realmente é a fé no Novo Testamento. Se nós formos aí pegarmos a palavra no grego, pistis, vai trabalhar alguns elementos na questão etimológica, a qual nós podemos abordar da seguinte forma, para que vamos aqui então, dando início à nossa aula, de uma forma conceituando então o que é fé. Pistis no grego, convicção da verdade de algo. Fé, no Novo Testamento, de uma convicção ou crença, que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Isso nós podemos ter aí um pouco mais de abrangência, mas nós não iremos abordarmos aí, vamos dizer assim, com muito mais profundidade para nós sermos um pouco mais objetivos. Mas se nós fôssemos analisar, por exemplo, no hebraico quer dizer emuná, que vai trabalhar uma ideia mais focada, vamos dizer assim, trabalhando esse elemento emuná, que é a fé no Antigo Testamento, no hebraico, vai trabalhar a ideia de confiança. E aí nós vamos observar que essa lição vai trazer como introdução, por exemplo, aqui, para nós termos um acompanhamento introdutório. A história da humanidade revela o anseio e a busca das pessoas por um ser superior e divino. Alguns exemplos disso. Os índios do Brasil, no período da chegada dos portugueses, não exerciam a fé cristã e já adoravam seus deuses. Isso me faz pensar, quando estudamos as culturas, outros povos, podemos ver que todos os povos, independente de conhecerem a fé cristã ou não, mesmo que não conheçam, eles creem em alguma coisa. Eles têm uma forma de crença, uma elaboração de crença, ainda que trabalhando de forma muitas vezes, fora daquilo que é a palavra de Deus, mas eles creem em alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu vejo Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Salomão sabiamente diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e colocou a eternidade no coração do homem, sem que ele possa compreender o antes e o depois. Quer dizer, por não conhecer a palavra de Deus ou não conhecer a Cristo, o homem, ele ainda assim
ele crê na eternidade. Na verdade, ele tem um elemento dentro dele que é a fé. E uma fé nós podemos trabalhar aqui como natural, por exemplo, como Romanos 1:20, os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu poder quanto a sua divindade, pode-se observar por aquilo que foi criado. Então, a natureza nos apresenta que existe um Criador, um supremo Criador. E a fé natural, podemos dizer que ela é uma fé que a Bíblia nos mostra, porque os homens são inexcusáveis de não crer que Deus existe, a partir do momento dele poder observar aquilo que foi criado, e isso demonstra a Deus que criou todas as coisas. Depois nós vamos observar que a nossa lição, ela vai dizer assim, Isaías capítulo 59, verso 2, dentro de um texto aqui introdutório, o ser humano tem conhecimento de Deus desde o início da sua criação, mas abandonou seus princípios, por isso que eu mencionei Eclesiastes 3:11, para viver submerso no pecado, por isso Deus os entregou à imundícia, e aí nós vamos ter o texto categórico de Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 35, onde Deus deixa então o homem viver conforme a sua vida imoral, conforme a vida contrária à vontade de Deus, porque ele buscou, na verdade, viver separado do Senhor. Depois nós vamos ver aqui, os pecados fizeram separação entre Deus e os homens, e ele não lhes pôde ouvir. E aí nós temos o texto de Isaías, qual nós estávamos aqui a mencionarmos, dizendo, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando nós observamos um texto como o de Isaías, capítulo 59, verso 2, nós podemos ver, por exemplo, Romanos 3:11, onde a Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. A Bíblia fala em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado gerou a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A Bíblia fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós observamos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então nós vamos observar que a fé ela é importantíssima. E aí nós vamos observar aqui a nossa lição, vai trabalhar a fé verdadeira em 3 modalidades aqui. E aí nós temos a fé salvadora, onde a Bíblia nos mostra que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Com isso, a fé salvadora que é dada por Deus exclusivamente aos eleitos que creem. Logicamente que nós estamos aqui trabalhando elementos da palavra de Deus, não trabalhando elementos teológicos como o calvinismo, o arminianismo, que vão divergir nessa questão. Mas aqui nós observamos que essa fé é a fé que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos no Senhor, somos convencidos pelo Espírito Santo, como diz Jesus lá em João 16:8, quando ele vier, e ele já veio, convenceria, elencho no grego, convenceria o mundo, cosmo, que no grego quer dizer cosmo, mas as pessoas dentro da questão semântica, o mundo, as pessoas, convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele apenas ainda não foi por uma questão escatológica, a qual Deus já tem pré-determinado para o fim de todas as coisas. Com isso, nós observamos então que nós cremos a partir do momento
do convencimento do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E aí nós temos então, ao ouvir a palavra de Deus, como diz Efésios 1, 13 e 14, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo, que no versículo 14 diz que é o penhor, a garantia da nossa salvação. Com isso, nós temos a fé como conteúdo doutrinário em que cremos. Por quê? Porque nós temos, na verdade, a palavra de Deus como nosso compêndio doutrinário. Quer dizer, a nossa fé, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. E a fé que salva, a fé que vem pela palavra de Deus, é que nos conduz pela sua própria palavra, mediante a ação do Espírito Santo, nos guiando, nos levando para estarmos debaixo da vontade de Deus. É como diz na epístola de Pedro, que nós somos casa espiritual, oikos, no grego casa pneumatikos, quer dizer, somos governados pelo Espírito, mediante a palavra de Deus. Com isso, nós podemos ver em Romanos 8,14, que os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. No versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, o terceiro elemento, fé como exercício de confiança na palavra de Deus. E aí nós vamos ter o texto de Abacuque, que no Antigo Testamento é o único texto que menciona a palavra fé, no hebraico emuná. Ainda que o Antigo Testamento, olhando para a galeria dos heróis da fé, nós vamos observar que eles tinham uma vida constante de fé. Mas a palavra fé no Antigo Testamento aparece apenas uma vez em Abacuque 2 e 4, a parte final. Mas o justo viverá pela fé. Em outro texto, mas o justo pela sua fé viverá. Aí nós temos, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 17, a qual nossa lição também nos traz aqui como um elemento para a nossa lição, no seu desenvolvimento, no seu desdobramento. Aí nós vamos ver aqui, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Depois, a nossa lição, ela vai trabalhar no segundo tópico, o arrependimento como iniciador de uma fé sólida. Porque nós vamos observar, por exemplo, o texto que já temos aqui, para nós sermos bem objetivos, porque a nossa aula é uma aula que vai trazer um pouco, da direção daquilo que está na lição, para dar subsídio para aqueles que estarão ensinando a lição do discipulado, e também para ter um consolo através da palavra de Deus, a qual está sendo transmitida e você com certeza será tocado pelo Espírito de Deus. E aí nós vamos observar, por exemplo, Marcos 1,15, o segundo evangelho, a qual diz o Senhor Jesus, aqui com algumas pontuações, porque não está o texto inteiro. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, por exemplo, João Batista, o precursor de Jesus Cristo, no próprio capítulo 1, anterior a esse texto, vai dizer: o tempo é chegado, o reino de Deus é chegado. Ele era o precursor de Jesus Cristo. E ele, então, estava pregando o arrependimento de pecados. Arrependei-vos. Aí depois Jesus vem e ele também prega: arrependei-vos e crede no evangelho. Crede em Jesus Cristo. Depois nós vamos ver os apóstolos posteriormente, como em Atos, podemos ver isso no capítulo 2, versículo 37, 38, vai nos mostrar Pedro pregando o evangelho e dizendo: arrependei-vos. E você vai ver essa palavra arrependei-vos várias e várias vezes, porque na verdade o arrependimento, ele é o iniciador da fé sólida, a fé para a salvação. Com isso, nós vamos ver a existência da fé na razão, porque a nossa fé, com certeza, nós temos uma fé racional. Nós sabemos o que cremos. Nós temos um compêndio doutrinário, que é a palavra de Deus,
para nos conduzir em sua presença. E com isso, logicamente, a nossa fé, ela não é apenas abstrata, muito pelo contrário, ela tem um conteúdo que é, na verdade, baseado na palavra de Deus, né? E aí nós vamos observar aqui, por exemplo, no tópico 4, as obras da fé em oposição à fé nas obras. Então, nós vamos ter aquela questão, né, que a fé, ela vai conduzir-nos a termos obras, mas nós não temos que ter obras no sentido de elemento principal para sermos salvos. Fazer obras para ser salvo, como alguém pensa. A Bíblia diz, por exemplo, Efésios 2:8, que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a graça, não vem de vós, é dom de Deus. E também não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas nós observamos que Tiago, ele vai nos ensinar que a fé sem obras é morta. Então Paulo e Tiago não estão, na verdade, os apóstolos, degladiando com certeza. Não estão, como alguns teólogos pensam. Porque um prega a fé sem obras, mas ele está pregando a fé sem obras da lei. Enquanto Tiago está falando que a fé verdadeira, ela tem como consequência as obras, fazer boas obras. Então a palavra obras ali no grego é a mesma, mas o contexto para a questão semântica, a aplicação é outra. Então Paulo prega a salvação pela graça sem as obras, mas as obras da lei. Tiago prega que a fé sem obras é morta, mas é a obra de quem já é salvo, como quem já obedece. Precisa ser bom, precisa ser parecido com Cristo, para então dar fruto para a glória de Deus. Então nós vamos caminhando aqui para o final da nossa lição de hoje e espero que de alguma forma possa estar aí ajudando você nesta caminhada para juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Então nós temos aqui, um texto para concluirmos a questão de fé e obras. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Quem é de Deus, escuta, ouve a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. João, capítulo 8, versículo 38, 39, 40 e 47. É por isso que no 32 fala que Jesus vai dizer, né, por exemplo, que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas no versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque eles questionavam, ser liberto do quê? Porque, se nós somos filhos de Abraão, aí Jesus fala, quem peca é escravo do pecado. Então Jesus vai no foco, no cerne da questão. E nos mostra que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí nós vamos entender que quem ouve, quem dá ouvido à palavra de Deus é de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. A fé natural e a fé salvadora. Nós podemos dizer aqui, para concluirmos, que a fé natural, como já anteriormente já mencionamos, é a fé que está intrínseca no ser humano. Já está no coração do homem, mas ela não salva. Por exemplo, eu pego um ônibus, eu creio que vou chegar ao centro. Eu tenho esta confiança, eu acredito nisso. Isso é uma fé natural. Santos Dumont queria fazer algo para que o homem pudesse voar. E o homem conseguiu voar, ele conseguiu fazer um avião até hoje chegar aí aos mais modernos. É uma fé natural, só que não é uma fé para a salvação. Então aí nós vamos entender que a fé para a salvação é como nós já mencionamos aqui. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ainda que para nós concluirmos a nossa lição, nós temos também a fé como fruto do Espírito, Gálatas 5 e 22, que é fidelidade, que aí é aquela pessoa que mesmo passando dificuldade no seu cotidiano, na sua vida de fé, ela permanece firme na presença do Senhor.
ela é quase que podemos dizer assim, inabalável. Claro que não tem ninguém inabalável, mas aquele que confia, que vive um fruto, né, na comunhão do Espírito de Deus, ele consegue ter uma fé como fruto pelo Espírito de Deus que produz em sua vida. E aí depois nós temos a fé como dom sobrenatural, que é a fé que está exposta lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que é a fé para fazer coisas extraordinárias pelo poder de Deus, né? Através do Espírito Santo. E aí nós concluímos. Nesse estudo vimos que a fé é algo inerente do ser humano, que Deus deu essa capacidade para que a humanidade, através dela, se aproximasse dele. Também foi estudado que o arrependimento é o propulsor para uma fé viva. Quando o homem se arrepende, reconhece seus pecados e a necessidade de Cristo para a sua salvação e para vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Que Deus possa abençoá-los de uma forma toda especial, para a glória do nome do Senhor Jesus. Espero que de alguma forma Deus possa ter nos usado para abençoar a sua vida e até a próxima aula, que será a lição número 5, oração, diálogo com Deus. Que Deus abençoe poderosamente a todos em nome de Jesus.